Muito bem. Nesta noite, pretendemos terminar o ciclo de palestras deste seminário para o qual nós nos prestamos. Eu quero já de antemão, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que nos concede, que a mim concede, de estar na igreja dele, junto com o povo dele, falando da obra dele e transmitindo a palavra dele. Para mim é realmente um privilégio muito grande. Agradeço à igreja por ter passado estes períodos conosco, desde sexta-feira à noite, vamos dizer assim, não é? Até este presente momento. Agradeço à liderança, que gentilmente cedeu esse espaço, esse púlpito, e a direção ao Ministério Jovem, na pessoa daquela moça que eu não sei o nome, esqueci o nome dela. Isso, é esse mesmo. Então, eu não a estou vendo aqui, não sei se ela está aqui, mas agradeço à direção jovem, ao Ministério Jovem, pelo convite formulado, e espero poder ter contribuído em alguma coisa para a edificação espiritual da juventude desta igreja e de cada um dos irmãos também. Nesta noite, irmãos, última noite deste ciclo de palestras, eu gostaria de propor aos senhores que façamos uma reflexão profunda sobre o tema que está ali, sobre o tema que estamos propondo ali, correto? Aliás, até por isso eu vou usar aqui a canetinha, tá? Vou usar o passador. Hoje nós iremos tratar deste tema que está aí na tela, o grande engano. Que engano é esse? Quem fabricará este engano? A quem se pretende enganar? Qual é o objeto do engano? Quantos cairão neste engano? Pode-se escapar deste engano? Que engano é esse? Espero que a viagem que faremos pela Bíblia nesta noite possa ajudá-los. Antes, porém, eu gostaria de convidá-los para olharem aqui para a minha mão. Está vendo isso aqui? O que é isso aqui? É pequenininha, né? Alguns, como eu, que para visão mais perto não tenho muita dificuldade, então já não enxergaria com facilidade. Mas é uma caixinha de fósforos, ok? Comum, simples, todo mundo conhece, está aqui na minha mão. Muito bem. Como é que uma caixinha de fósforos pode salvar uma vida? Você acha que é possível? Como é que uma caixinha de fósforo, você pode fazer inúmeras coisas com ela. A principal função dessa caixinha aqui, para acender e colocar fogo em alguma coisa. Mas como é que uma caixinha de fósforo, um instrumento tão simples, tão pequeno, isso aqui é papelão, revestido aqui com uma tinta especial, não é? Onde existe aqui esse carbono, esses materiais químicos, que em atrito com o palito pega fogo. Mas como é que isso aqui pode salvar uma vida? Você gostaria de saber? Então daqui a pouco você vai saber como é que essa caixinha de fósforos consegue salvar uma vida. Vamos ver? Ok? Muito bem, irmãos. Na sexta-feira, nós nos propusemos a falar com os senhores a respeito da grande e prometida bênção da chuva temporã. Foi o derramamento histórico do Espírito Santo, começando no cenáculo e alcançando o primeiro século da era cristã, alcançando a época medieval, alcançando a época da Reforma Protestante de Lutero e vindo até o movimento milerita da década de 40 do século XIX. No sábado pela manhã, a proposta foi realizar um seminário que pudesse abrir nosso horizonte e acrescentar aquilo que nós já sabemos sobre a chuva serôdia. Este termo, um termo bíblico cunhado, tirado da Bíblia e que se refere ao derramamento do Espírito Santo para capacitar a igreja para a pregação da última mensagem sobre a volta de Jesus e o conjunto de verdades bíblicas a se abater sobre o planeta.
Então, esta foi a segunda proposta nossa. Ontem à noite, a ideia era falarmos sobre a possibilidade de Jesus ter vindo antes. E a ideia de que talvez houvesse uma tardança para a volta dele. E descobrimos ontem que essa tardança foi premeditada, foi vista, foi enxergada pela onisciência de Jesus, e ele, enxergando todos os obstáculos que aconteceriam para a sua volta, ele então previu, organizou e programou a sua volta. Ela está programada. Quer você queira, quer não, quer você saiba ou não, quer você aceite ou não, quer você esteja preparado ou não, ele voltará, porque é projeto dele. E ele não mudará o seu projeto, de espécie alguma. Nesta noite, nós pretendemos desenvolver a última temática desse ciclo de palestras, desse seminário, sobre esses eventos relacionados ao fim do mundo. Portanto, é a nossa ideia nesta noite, trabalhar com os senhores neste sentido. Quero convidá-los para que abramos a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia no maravilhoso livro profético de Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 33. Jeremias, no capítulo 33. Jeremias, no capítulo 33. Muito bem. Agora o verso 3. Vou pedir a fineza da igreja para se colocar em pé para essa primeira leitura bíblica que abre a temática desta noite. Jeremias, capítulo 33, verso 3. Eu vou ler e você acompanha aí na sua Bíblia. Na minha versão, a palavra diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O profeta está dizendo aqui, sendo boca de Deus, para dizer que se nós clamarmos a Deus, clamarmos de verdade, suplicarmos fervorosamente, Ele irá nos responder. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, grandes e ocultas até então para você, ao seu conhecimento, ao seu escrutínio. Eu vou te revelar coisas tremendas que você não sabe. Mas como? Qual é a condição para que nós saibamos? Clamar. Vamos clamar nesta noite? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar, querida igreja. Maravilhoso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te bendizemos e reconhecemos a tua autoridade, a tua divindade, o teu governo, a tua majestade. Aceitamos o teu plano de salvação e nos colocamos em tuas mãos para que o Senhor opere em nós a nossa salvação para a tua honra e tua glória. Estamos reunidos mais uma vez neste bom lugar, lugar sagrado, lugar solene, lugar onde a tua presença é marcante, lugar onde muitos milagres acontecem. Nós temos consciência disto, por isso suplicamos que o Senhor nesta noite continue a fazer a tua boa obra em nossa vida, em nosso coração. Se houver algum impedimento, alguma coisa que esteja travando o nosso entendimento da tua palavra nesta noite, que o Senhor possa quebrar este impedimento, mandar para bem longe, a fim de que nesta noite nós estejamos somente na tua presença. Pois é no teu poderoso nome que clamamos e é no Espírito Santo que agradecemos. Amém, Senhor. Muito obrigado. Amada igreja, por favor, pode se assentar. De todas as profecias bíblicas, e nós temos, como já falamos aqui anteriormente,
nós temos mais ou menos 1000 profecias na Bíblia, diretas ou indiretas. E de todas estas profecias bíblicas, cada um com seu desenrolar, com seus desdobramentos, a mais poderosa e grandiosa delas é a profecia da volta de Jesus. A volta de Jesus é a profecia que coroa, que fecha, que culmina, que arrebata, que conclui tudo aquilo que a palavra de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse tem falado para nós. É Jesus no Antigo Testamento falando: eu voltarei. É Jesus no Antigo Testamento se revelando como Messias, dizendo: eu voltarei. É o Cristo ungido no Novo Testamento dizendo: eu voltarei. Em todas as páginas deste livro sagrado, você encontra essa profecia de forma direta ou indireta. Porque o grande propósito do Pai é vir buscar os seus filhos. E esse propósito é tão forte a ponto dele ter criado uma igreja específica para isso. Essa igreja nasceu no Éden, atravessou os séculos da antiguidade, através da fé dos pais, dos primeiros pais e patriarcas, alcançou a era apostólica, aportou na reforma de Lutero e veio se materializar no movimento milerita de 1840 a 44. E agora tem sua extensão final dentro do movimento do remanescente, conhecido claramente como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, irmãos, você não está numa igreja qualquer. Você está numa igreja cristã, sim, mas não é uma igreja cristã qualquer. Não digo que as outras o sejam, mas há um propósito. Há um propósito. Há um plano para esta igreja. Há um propósito para a sua vida. Há um plano para o seu ministério. A Bíblia diz isto. Porque o propósito supremo é um dia sermos arrebatados e nos encontrarmos com o nosso Senhor nas nuvens dos céus. Aleluia! Mas, se esta é a mais poderosa profecia, e é também a profecia mais cara, a mais aguardada, a mais solenemente esperada, a profecia em quem todos nós depositamos total confiança, se é a profecia que aquece o nosso coração, dá sentido para a nossa vida, existem aqueles que duvidam dela. Existem aqueles que não vivem por ela. E mesmo em meio a este aprisco, existem ovelhas e cordeiros que só estão passando por este aprisco, mas não aprenderam que esta igreja só existe para esperar o seu noivo. De tudo que já tem sido dito, nós temos vontade, necessidade de saber quando ele vai voltar. Quando ele vai voltar. Ontem à noite, na temática que aqui pudemos apresentar aos senhores, dentre a argumentação, nós falamos de 3 personagens proféticos, 2 são bíblicos, e o terceiro é contemporâneo. Sabem de quem estou falando? Sabem de quem estou falando? Eu estou falando daqueles 3 personagens para quem o Senhor revelou o dia da volta de Jesus. Lembra-se? Lembra-se? É tremendo. O primeiro personagem foi Daniel. Não foi? O segundo personagem foi João. E o terceiro personagem foi a senhora Ellen White. Mas eles esqueceram, ou não entenderam, como foi o caso de Daniel, ou não foi dada autoridade para que esta pessoa promulgasse aquela data, como foi o caso da senhora White. Por isso, eu os convido para que abramos a Bíblia nesta noite, no maravilhoso livro profético de Mateus, capítulo 24, e o verso 36. Vamos lá. Mateus, capítulo 24. Por favor, localizar esse texto na sua Bíblia.
Mateus, capítulo 24, e o verso 36. Um texto extremamente conhecido. Mas abrimos a apresentação desta noite com este texto. A palavra diz assim: porém, diz Jesus, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O Senhor Jesus está dizendo que do dia da volta dele, da hora da volta dele, do ano da volta dele, do século da volta dele, ninguém sabe. Nem anjos, nem criaturas viventes, nem seres que moram nos céus, nem civilizações do espaço infinito de Deus, criaturas perfeitas criadas por Deus, também não sabem, nem Ele próprio sabe. É assim? É assim? O que você acha? Quando nós olhamos esse texto, rapidamente, e apanhamos a primeira impressão dessas palavras, nós nos esquecemos de que aqui o Senhor está falando de forma, todo esse discurso de Mateus 24 é profecia. Então, nem sempre nós entendemos do jeito que nós lemos. Ora, quando Jesus veio a esta terra, ele assumiu a forma humana, a natureza humana, e velou a sua divindade, a natureza divina. Ele viveu nesta terra como humano. Ele assumiu a carne humana antes de Adão ter pecado. E nesta condição, uma carne perfeita, sem contaminação genética do pecado, sem a herança, a carga genética de Adão após pecado, Jesus viveu sobre este planeta. Então, ele foi perfeitamente humano e venceu todas as tentações como humano, mas não como divino, porque ele havia velado a sua natureza divina. A informação de que ele sabe da volta dele, do dia da volta dele, da hora, do mês, do ano, do século, do milênio, esta informação precisa era uma informação que só poderia ser dada pela divindade de Jesus, mas ele não podia usar a divindade de Jesus, dele própria. Porque se ele tivesse dito, eu sei o dia da minha segunda volta à igreja, estaria usando uma informação que só está reservada para a divindade dele. A humanidade dele não podia conhecer isto. Se ele tivesse revelado isso, ele teria caído em pecado. Então, por causa deste detalhe, ele disse que só o Pai sabia. Mas não ele. Ele, dentro da forma humana, não sabia. Mas passou a assumir essa divindade no momento em que ele ressuscitou e toda a sua divindade outra vez foi vivenciada por ele próprio. Aí sim, ele podia revelar. Mas enquanto humano, isso não era possível. Por isso ele disse isso. Você entendeu? Sim ou sim? Ótimo, escolheram bem. Por que o Senhor Jesus Cristo hoje não envia um poderoso, luminoso, glorioso, bondoso, lindo, misericordioso anjo aqui para esta igreja e diz o seguinte: querida igreja do Senhor, foi enviado do céu para dar uma importante mensagem para vocês que tanto querem saber. Dos 25 milhões de adventistas no mundo, dos cerca de 45 milhões de simpatizantes da igreja adventista no mundo, e de todos os milhões e milhões que ainda hão de se converter, vocês foram a única igreja eleita, escolhida para saber o dia e a hora da volta de Jesus. E aí ele aparece aqui e fala, o dia vai ser tal, tal, tal. Por que ele não pode fazer isso? Hein? Veja que coisa interessante. Porque o céu não revela o dia da volta de Jesus a mais
buscar a esperança da igreja? Primeiro, para não desanimar. Não se esqueça de que você e eu somos humanos. Se ele dissesse assim, eu voltarei no dia, nós estamos em outubro, né? No dia 30 de outubro do ano 3000. O que você ia dizer? Até lá eu já virei poeira há muito tempo. De que me adianta isso? Meu negócio é agora, é aqui. O que vale para mim é a minha vida agora. Tem gente que pensa assim. Isso é contraposto à fé. Então o primeiro ponto é para não desanimar. Por isso não é revelado o dia da sua volta, ainda. Segundo, para que nós não relaxemos no nosso preparo espiritual. Sabendo o dia da volta dele, bom, eu tenho mais tantos anos até que ele volte. Um pouco antes eu vou começar o meu preparo. Lê do engano. Terceiro, para que o grande conflito que está acontecendo tenha seu pleno desenvolvimento. E a revelação precoce do dia da volta de Jesus atrapalharia o desenvolvimento do grande conflito. Quarto, Jesus não revela o dia da sua volta para nós, para que o plano de salvação tenha seu cumprimento total em todas as suas etapas para conosco, a sua igreja e o mundo. Outro ponto, Jesus não revela o dia da sua volta agora, para que Satanás não saiba, ele também não sabe, para que Satanás não saiba e se aproveite dessa informação para destruir muitos do povo de Deus. E finalmente, para que as pessoas, se soubessem do dia da volta de Jesus, iriam procrastinar. Olha que palavrão feio, né? Procrastinar. Sabe o que é procrastinar, irmão? É deixar para depois. Não é subestimar, é procrastinar. É deixar para depois. Bom, ele vai voltar no ano 2025. Nós estamos em 2019. Eu tenho 6 anos. Então, 3 anos eu fico como eu estou ficando agora. E os últimos 3 eu me consagro. Você acha que funcionaria? Você acha que funcionaria? Seja sincero. Amigos e irmãos, senhoras e senhores, a profecia da volta de Jesus é, portanto, a mais cara, mais profunda, mais poderosa, mais impactante e a mais aguardada. Lá em João 14, versos de 1 a 3, você conhece esse texto de cor? Vamos repetir juntos? Você repete comigo? Pode abrir a sua Bíblia, em João capítulo 14, versos 1 a 3. Abra a sua Bíblia lá, por favor. João 14, versos 1 a 3. Você está em Mateus, vai um pouquinho para frente. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, para que onde eu estiver, você sabe o que significa? E quando eu for e vos preparar lugar? Juízo investigativo. Ele está preparando o nosso lugar através do juízo investigativo. Mas essa promessa, ela se concentra em 3 palavrinhas. Na minha versão mais antiga diz assim, virei outra vez. Em algumas versões diz assim, voltarei outra vez. Mesma coisa, virei outra vez. Repete comigo, virei outra vez. Virei outra vez. Mais uma vez, virei outra vez. Sabe o que você está fazendo? Você está repetindo e gravando palavras de Jesus. Virei outra vez. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar esta igreja, para buscar um povo santificado, para buscar um povo vitorioso, para buscar uma noiva que está pronta para o casamento. Ele vai voltar, irmãos. Jesus voltará como rei para buscar os herdeiros. Jesus vai voltar como vencedor para buscar os vitoriosos. Jesus vai voltar como esposo para buscar a noiva. Que coisa linda, não é?
Agora, meus amados, abra sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 1, por favor. Outro texto muito conhecido. Tudo isso é introdução para o tema O Grande Engano. Vai se preparando. Eu coloco aqui. Atos capítulo 1, obrigado irmã, versos 9 a 11. Atos capítulo 1, versos 9 a 11. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Vamos ler então, irmãos. Atos 1, 9 a 11. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles, dos discípulos, que eram em número de 500, se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aleluia! Glória a Deus! 2 anjos dizendo que Jesus vai voltar outra vez. Anjo pode mentir? Estes anjos perfeitos, não. Estes anjos, não. Os que acompanham o diabo mentem o tempo todo, mas este não. Estes não. Eles estão dizendo que este Jesus vai voltar da mesma forma como o viste subir. Agora, abra sua Bíblia em Mateus 24, 30, por favor. 24, verso 30. Você está em Atos, vai para Mateus 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o verso 30. Todos encontraram? Tudo bem? Posso ler? Muito bem, vamos lá então. Em Mateus 24, o mesmo Senhor Jesus declara o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mas o texto é aberto sob as palavras maravilhosas, santas de Jesus, quando ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Por que ele se auto-intitulou Filho do Homem? Para dizer que como humano ele esteve aqui, como humano ele venceu, como humano ele morreu, como humano ele ressuscitou, como humano ele subiu e como humano ele voltará. Para dizer que ele sempre será filho da raça humana, passou a ser o nosso irmão mais velho, assumiu a nossa natureza humana para sempre. E sabe por quê? Por amor. Por amor, ele se tornou semelhante a nós por amor. Por amor. Mas aparecerá no céu, não é na terra, não é na montanha, não é no mar, não é em algum palácio, não é em algum edifício, não é em alguma empresa, é no céu. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Aleluia! Irmãos, esta é a esperança mais incrível desta igreja, mais poderosa desta igreja. Jesus dizendo ele mesmo que ele voltará. Que ele voltará. E é isso que alimenta a cada cristão, a cada crente. Eu enumero agora. Nós lemos Atos capítulo 1, quando os 2 anjos disseram que Jesus voltaria, da mesma forma como eles o viram subir. E agora nós acabamos de ler Mateus 24, quando o próprio Senhor Jesus fala da sua volta. 10 pontos foram pinçados deste texto e do outro, para você ver que os dois batem igualzinho. Vamos lá. Primeiro, a volta de Jesus será visível. Não como algumas denominações dizem que ele já veio, está entre nós.
Ele está entre nós através do Espírito Santo, mas literalmente onde ele está? No santuário, no Santíssimo, no céu. A volta dele será visível. Todos os seres humanos o verão. Diz a palavra que todo olho o verá. E eu pergunto, morto tem olho? Morto tem olho? Morto tem a cavidade do olho, mas não tem o olho. Significa que todos os seres humanos o verão, que estiverem vivos. Todos. Agora, como o Senhor Jesus irá fazer para aparecer aqui no Brasil, no céu do Brasil, no céu do Japão, no céu da Rússia, no céu da Argentina, no céu da Europa, no céu da África, no céu da Austrália e no céu do México? Existem algumas suposições das leis da física. Quando um objeto começa a circular ao redor de um ponto fixo e atinge uma velocidade tão grande, quem está aqui, se olha para cá, o ponto está aqui. Se olha para cá, o objeto está aqui. Se olha para cá, o objeto está aqui, porque a velocidade é gigantesca. São algumas suposições da física que provam como é que Jesus literalmente será visto em todo o planeta. Mas ele será visto em todo o planeta. Segundo, entre Atos 1 e Mateus 24, ele vai voltar de forma corpórea, com corpo, com matéria, não um vento, não uma luminosidade, não uma coisa cintilante, mas corporeamente. Terceiro, a sua volta será real. Quarto, a sua volta será perfeita, perfeita. Quinto, voltará como vencedor, voltará como vitorioso, voltará como aquele que venceu, que vive e para sempre reinará. Voltará como poderoso, foi crucificado sem mostrar seu poder e voltará com todo o poder. Voltará glorioso, voltará com todo o direito legal. Já pensou nisso? E nona e penúltima qualidade, voltará com autoridade suprema e voltará como juiz mundial. Se você analisa os dois textos, Atos 1 e Mateus 24, percebe estas 10 afinidades maravilhosas do retorno de Jesus. É algo realmente impressionante. Bem, mas meus amigos, senhoras e senhores, fiquem tranquilos. Isso mesmo, irmã Teresa. Deus te dê a habilidade para cuidar deste irmãozinho. Posso continuar? Maravilha. Lá no Jardim do Éden, o primeiro engano foi perpetrado. Quando o diabo se disfarçou de uma serpente. Os escritos históricos, embasados na Bíblia e espírito de profecia, dizem que as serpentes, naquela época, voavam e eram coloridas. Já pensou uma cobra voar? O bicho já é medonho. É uma praga, cobra. Agora já imagina voando isso aí. Mas é interessante, irmãos, que o primeiro engano satânico foi redesenvolvido lá no Jardim do Éden. E você conhece a história. A partir do engano do Jardim do Éden, o diabo começou a realizar enganos no mundo inteiro. Ele começou a realizar enganos em todas as etapas da civilização humana. A civilização egípcia foi enganada. A civilização babilônica foi enganada com seus deuses. A civilização assíria foi enganada. As civilizações que viviam, os povos que viviam ao redor de Israel foram enganados. No tempo dos apóstolos, muitas nações foram enganadas.
O cristianismo nasceu no mundo ocidental, mas no mundo oriental nada existe que comprove que eles conhecessem alguma coisa. Estavam sendo enganados. As origens do budismo, as origens do brahmanismo, as origens do shintoísmo, as origens do evolucionismo, as origens do Deus Xamã, todas essas origens são origens enganadoras. E chegando até próximo ao nosso século, século 21, no século 19, junto com a grande pregação da volta de Jesus, o diabo levantou duas grandes teorias incríveis. A primeira, a teoria evolucionista, com um livro escrito por um filho de um pastor chamado Charles Darwin. O filho chamava Charles Darwin. E Darwin, depois de uma viagem de meses por algumas regiões, escreve manuscritos que se transformaram na base do livro que se tornou a Bíblia para os evolucionistas, a Teoria das Espécies. E com este material, ele desencaminha milhões de pessoas que passam a não crer mais no criacionismo. Isto foi publicado em 1844. Em 1844, nós tivemos o início do espiritismo moderno, com as pancadas misteriosas na casa das irmãs Fox, nos Estados Unidos. Em 1844, nós tivemos a ideia de que um suposto anjo chamado Moroni aparece e traz tábuas de ouro, chamados de códices. Códices, não código, códices. Esses códices foram entregues a um elemento chamado Charles Russell. E esse Charles Russell iniciou então o movimento da Sociedade das Torres de Vigia. E em 1844, nós tivemos o início do movimento adventista. Dentre um pensamento verdadeiro, vários enganos. Hoje, esses enganos não são diferentes. Portanto, hoje, irmãos, eu quero agora passar essa tela para você. Pode jogar para mim a tela? Isso mesmo, aí está. Dentro da sequência do seminário, a igreja, o mundo e os últimos dias, dentro dessa sequência, nós iremos trabalhar hoje com este grande ponto. O engano quase perfeito. É possível que haja um engano quase perfeito? Será que o engano pode ser perfeito? O que você acha? O engano pode ser perfeito? Aqui há algumas ponderações que eu quero mostrar para você. 7 grandes movimentos mundiais que vão preparar o mundo hoje para o fim. Observe para esses 7 grandes movimentos mundiais. Primeiro, a difusão do islamismo. Hoje, nunca o islamismo esteve tão em alta, tão em voga como no momento. Hoje nós temos cerca de 1 bilhão e 300 milhões de cristãos. E temos 1 bilhão e 100 milhões de islâmicos no mundo. É uma massa gigantesca de pessoas. Nós estamos acostumados a entender que o islamismo vem dos países do Oriente Médio, mas na Ásia temos países islâmicos, na Oceania temos países islâmicos, aqui na América do Sul e Central temos países com bolsões de islamismo. Segundo grande movimento mundial que prepara o mundo para o fim, são os fatos sobrenaturais. Nunca nosso mundo esteve tão em contato com situações sobrenaturais como hoje. E você é muito mais preparado do que eu sobre isso. Porque você tem os canais de comunicação, eu também tenho, e você está acompanhando todos os dias. A cada momento, fatos sobrenaturais acontecem no mundo, coisas inexplicáveis. A ciência não explica, a tecnologia não explica, o mundo militar não explica, a igreja não explica de uma forma geral. Terceiro, outro grande movimento que prepara o mundo para o fim é o alarmante crescimento do ocultismo nas suas variadas formas.
Hoje, o ocultismo, com seu braço espírita, com seu braço dentro das atividades da macumbaria, candomblé, terreiro de umbanda, e todas as outras variações do ocultismo, principalmente dentro da cultura afro, estão se alastrando não só pelo Brasil, mas por toda a América do Sul e para o mundo. É o ocultismo dizendo que o Deus não é o Deus supremo, mas é o Deus diabo, ou é o Deus natureza. Outro grande movimento que prepara o mundo para o fim são os sinais, ou melhor, são as seitas orientais. Quanto mais lemos, estudamos e verificamos, entendemos que as pessoas estão fascinadas pelas seitas orientais. Você quer ver uma coisa? Vou citar um item só. Há 30 anos atrás, a yoga, eu pronuncio yoga. Existem pessoas que pronunciam yoga. Como é um anasalamento aberto, eu chamo de yoga. Se você acha que é yoga, sem problemas. Há 30 anos atrás, esta prática de meditação e exercício físico de origem oriental, chamado yoga, nem era quase conhecida aqui. Hoje nós temos muita gente praticando a yoga. E eu pergunto para você, nós como cristãos deveríamos praticar a yoga como um exercício físico? Como vamos para a academia? Ah, mas é meditação. Você senta, cruza a perna, trança os dedos, fecha o olho, dobra para cá, dobra para lá, depois levanta a mão aqui, depois dobra o pescoço, depois faz um arco com a coluna. Existem centenas de movimentos físicos e todos são movimentos estáticos. Você faz o movimento e tem que ficar pelo menos 5 minutos naquele movimento. É a prática física da meditação oriental transcendental. Eu já encontrei irmãos nossos que não veem problema nenhum no yoga, na prática da yoga. Mas, irmãos, a yoga é uma prática oriental que vai para o transcendente do ser humano e mexe com o sobrenatural. Para ser mais específico, a yoga, na verdade, ela tem cerca de 24 posturas que são posturas claramente de adoração ao diabo. 24 posturas das 100 e poucas posições que são ensinadas para os praticantes, que são claramente posturas de adoração ao diabo. Outro ponto importante é o ecumenismo. O ecumenismo está preparando o mundo para o crescimento da besta de Apocalipse. Outro ponto importante é a globalização. Essa globalização, através da tecnologia avançadíssima que nós temos hoje, faz com que nada, em lugar algum, seja segredo. É uma coisa impressionante. E, finalmente, outro grande movimento que prepara o mundo para o fim é a evangelização mundial. Realmente muito interessante. Bem, abramos a nossa Bíblia em Mateus no capítulo 24. Queira, por favor, abrir sua Bíblia em Mateus no capítulo 24. Mateus, capítulo 24 e o verso 24. O texto diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Que coisa tremenda! Quem está dizendo isto é o maior dos profetas, Jesus. Jesus está dizendo aqui que surgirão falsos cristos e falsos profetas. Surgirão falsos movimentos, falsas profecias, falsas igrejas, falsas situações, falsas seitas, e farão coisas tão tremendas, de maneira tão disfarçada, que, se possível, enganariam até os filhos de Deus. A palavra-chave nesse texto, irmãos, é engano. Engano é a palavra-chave. Aliás, é a palavra usada pelo próprio Senhor Jesus, quando ele disse aqui, que, se possível fora, enganariam. Então a palavra-chave nesse texto é engano. Agora, qual é o propósito
deste engano? Qual é o propósito deste engano? Nesse mesmo texto, agora vamos ampliar a leitura dos versos 23, 24, 25 e 26. Eu vou ler e o senhor, a senhora vai acompanhando aí. Vamos lá. Então, disse Jesus: se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos, até os eleitos. E eis que eu vou-lo tenho predito, verso 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele, o Cristo, está no deserto, não saiais. Eis que o Cristo está no interior da casa, não acrediteis. Qual é o objetivo desse engano, irmãos? Enganar quem? Os eleitos, a raça eleita, o povo santo, o sacerdócio real. Esse é o objetivo deste engano, enganar os eleitos. E eu pergunto a você, aqui dentro tem algum eleito de Deus? Quantos aqui são eleitos? Quantos aqui são raça eleita, sacerdócio real, povo santo, povo adquirido, nação santa, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz? Amém, irmãos? Então o propósito deste engano é para enganar você. Você, seu filho, seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seu neto, seu tio. Vô também. Vô também. Por que não? Vô não fica de fora, né? É isso mesmo. Ora, se o grande ponto é o engano e o objetivo é enganar os eleitos, quem está realizando este engano com o propósito de enganar os eleitos, ele tem que usar uma estratégia. E qual é a estratégia que será utilizada? Vamos ver se nós conseguimos aqui. Qual é a estratégia que será utilizada? É o disfarce. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 4. Capítulo 2, perdão, versos 1 a 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 4. Os amados encontraram? Posso ler? Tudo bem? Vamos lá então. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 4. Ora, irmãos, agora o profeta mudou, já não é mais Jesus falando, é o apóstolo Paulo falando, inspirado pelo Espírito Santo. Vamos lá. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, qual é o tema que ele vai apresentar? A vinda de Jesus. Olha lá. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Porque ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Meus irmãos, a grande estratégia usada por quem está tentando enganar os eleitos de Deus é disfarçar-se. Ele quer se disfarçar, ele quer se velar, ele quer se esconder, ele quer ali ficar camuflado para que ninguém descubra. Então, a estratégia usada por esse ser é o disfarce. Ele vai disfarçar. Ora, é possível que a gente não descubra alguém quando está disfarçado? O que você acha? É possível, não é?
A pessoa pinta o cabelo, coloca uns óculos, põe um negócio diferente, ou então põe uma peruca, uma roupa diferente, muda a sua seus trajes, sua maneira de falar, tudo mais, e você pensa estar falando com alguém e não é. Está disfarçado, está escondido, está oculto. Não foi assim que o diabo fez no Éden para enganar Eva? No que ele se transformou? Numa serpente. Ele se disfarçou numa serpente. Olha que coisa impressionante. Agora vamos a uma outra tela. Qual é o cenário que está sendo construído, irmãos? O que é que o diabo quer fazer com os eleitos? Ele quer enganar, se possível, os eleitos. Ele usa o engano como sendo o objeto mais importante. Ele se disfarça. E o que ele quer fazer? Ele sabe que o povo do advento está esperando a volta de Jesus. E sabe o que ele quer fazer? Ele quer imitar a volta de Jesus. Ele quer disfarçar, ele quer construir uma volta de Jesus, um segundo advento. Ora, ele sabe que a igreja adventista do Jardim dos Ipês existe com uma razão: crer, pregar, ensinar e se preparar para a volta de Jesus. Não é verdade, irmãos? Não é esse o seu propósito? Esse é o nosso propósito. Então o que ele quer fazer com esta e com milhares de outras igrejas, e não só adventistas, mas com o mundo cristão de uma forma geral, com o mundo crente de uma forma geral, com todos os sinceros do mundo de uma forma geral? Ele quer falsificar a volta de Jesus. Você acha que é possível? É possível? Eu queria a resposta de vocês. É possível, irmãos? Irmãos, o diabo tem grande poder. O diabo é mais poderoso que nós. É mais inteligente do que nós. É mais astuto do que nós. Ele é mais rápido do que nós. Nós vivemos 70, 80, 90 anos. Ele já está há muito tempo vivendo. Já está condenado. Mas vai morrer. É um assassino condenado que vai morrer. Mas ele já vive há muitos milênios. Será que é possível que ele tenha a capacidade de falsificar a volta de Jesus? O que você acha? Ele pode ou ele não pode? Ele pode falsificar? Pode falsificar? Igualzinho? Perfeitinho? O auditório está dividido. Quando Moisés se apresentou a Faraó, pedindo que o povo de Israel fosse liberto do cativeiro egípcio, ele estava ali junto com Arão. A ordem era de Deus. Moisés carregava uma vara. Lembram da história? Então, o Senhor Deus ordenou a Moisés que fizesse alguns sinais. E o primeiro desses era este. Quando ele pediu, Moisés então insistiu, Faraó estava com o seu coração endurecido e Moisés jogou a vara no chão. O que aconteceu com a vara? Transformou-se numa serpente. Num primeiro momento, o Faraó ficou assustado, mas depois ele entendeu que ele tinha um grupo de feiticeiros, curandeiros, magos, astrólogos, adivinhos, bichos, elementos do mal ali. Chamou toda aquela turma. E eles encontraram uma forma de fazer a mesma coisa. Trouxeram lá também uma vara, quando jogaram no chão, transformou-se numa cobra. Mas qual foi a diferença? A cobra transformada do bordão de Moisés engoliu a falsa. A ciência descobriu, algum tempo depois, muito bem. Então, meus amigos e irmãos, descobriu-se que, na verdade, existem cobras que ficam até 6 meses hibernando na beirada do rio Nilo. E provavelmente esses encantadores apanharam uma dessas cobras hibernadas, quando jogaram no chão, ela despertou. É uma possibilidade. Por quê? Porque o diabo não pode dar vida. Ele não pode transformar algo material em algo vivo. Ele pode disfarçar, mas ele não pode fazer isso. Ele não é o doador da vida. Bem, então
o que Jesus quer fazer conosco, que é voltar na sua volta, o diabo também quer fazer conosco. Ele quer falsificar a falsa volta de Jesus, a volta de Jesus. Ele quer fazer com que tudo pareça igualzinho. Você acha que se você estivesse presente nessa suposta falsa volta, você cairia ou não cairia? O que é que você acha? Você sabe me dizer as diferenças entre a verdadeira volta de Jesus e a que não é de Jesus? Consegue saber? Consegue saber? Bem, irmãos, a falsa volta do diabo, imitando a volta de Jesus, vai acontecer, claro, um pouquinho antes da verdadeira volta de Jesus. Quando ela acontecer, o mundo já terá tomado sua decisão. A sacudidura já terá vindo sobre a igreja, a chuva serôdia já terá caído, o evangelho terá sido pregado, o alto clamor terá sido consumado. O mundo estará nas mãos dos espíritos malignos, o povo de Deus tomado pelo Espírito Santo. Tudo já estará definido, mas há ainda uma tentativa. Por quê? A grande massa dos salvos preocupa o diabo. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não morreu apenas por um punhado de pessoas, ele morreu por toda a humanidade. Então o inferno foi saqueado com milhões e milhões e milhões e milhões, e eu me atrevo a dizer, bilhões de salvos. E ele agora não consegue se acalmar. Não é possível que toda essa gente eu não consegui enganar. Vou tentar o meu último. E então, irmãos, acontece algo impressionante. Como identificar a tentativa de Satanás de falsificar a falsa volta de Jesus em seu segundo advento? Aqui eu coloco alguns textos bíblicos. Eu não vou ler os textos mas você conhece, devido ao tempo. Alguns nós já lemos, correto? Mas aqui estão os textos nos quais nós nos baseamos para esse seminário. Vamos lá. Primeira informação importante: a volta de Jesus, a volta real de Jesus, ela será geral. Todas as pessoas vão vê-lo, todos os seres humanos vão contemplá-lo, todos os que estiverem vivos poderão vê-lo, todas as nações poderão contemplar a bendito retorno de Jesus. Mas a volta do diabo será local e não será simultânea. Nosso planeta tem a forma arredondada. Disse para você que pelo poder da onipresença de Jesus, ele consegue estar em todos os lugares do seu domínio por completo. No céu, que é vastíssimo, no universo, que é vastíssimo, mas menor do que o céu. Imaginem, o universo é gigantesco. É apenas uma janela do céu. Em todo o nosso planeta, em todos os pontos, por causa da capacidade de ser onipresente, o diabo não é onipresente. Agora, construamos a seguinte informação. Você está aqui num sábado de manhã, digamos no próximo sábado, outubro ainda, 10h30 da manhã, está preparando-se para começar o culto aqui. Alguém vai ministrar a palavra, a igreja já está se preparando. Tudo já foi feito na escola sabatina. Agora o departamento infantil entra, está todo mundo aqui, uma maravilha. A igreja está preparada, o pregador já está aqui, está tudo em ordem. O ancianato já preparou tudo, está tudo pronto. De repente, o pregador sobe para pregar. Quando ele começa a falar, entra um irmão ali, entra uma pessoa e diz: irmãos, para. Olha, eu tenho uma coisa importante para falar para vocês. Está acontecendo um reboliço ali na Marechal Tito. Você iria até lá? Iria? Bom, então nós vamos antecipar, vamos adiantar. Vamos imaginar que essa informação acontecesse em várias regiões do planeta. Pessoas começam a se aglomerar na Paulista, muitas e muitas pessoas. De repente, pessoas começam a se aglomerar lá em Porto Alegre. Em outra situação, pessoas começam a se aglomerar em Paris, em Tóquio, em algumas cidades, em algumas regiões do mundo, não é? E o que acontece é o seguinte: muitos anjos aparecendo,
trombetas tocando, muita música, um coral de anjos lindos, brancos, maravilhosos, com suas luzes, com seu fulgor, com suas asas lindas, aqueles anjos que cobrem todo o espaço, e no centro daqueles anjos está uma figura imponente, Jesus, cabelos prateados, barba bonita, olhos azuis, roupa resplandecente, roupa clarinha, sapatos bonitos. E ele desce. A uma certa altura, ele diz o seguinte: meu povo, eu voltei. Voltei para vocês. Eu prometi que voltaria e eu voltei. E os anjos tocam, e os anjos cantam, e as coisas acontecem, e é vento, e é chuva, e o céu treme, e muitas luzes, e tempestade, escuridão, tudo aquilo para formar um cenário muito bonito. Enquanto isso, ele diz o seguinte: eu agora vou abençoá-los, e sempre com a mão assim, sempre com a mão assim. Sempre com a mão assim, levanta a mão, aquela mão bonita, sai uma luz fulgurante daquela mão, aquela luz é jogada por toda aquela quantidade imensa de pessoas. Aí, os canais de televisão, tudo mais, os satélites que fazem as comunicações, focam tudo ali. Aí, o mundo inteiro vê ao mesmo tempo. E ele agora joga uma bênção para as pessoas. Enquanto um auxiliar dele toma o lugar dele, rapidamente ele vai para Frankfurt, na Alemanha. Faz a mesma coisa lá. De lá, ele vai para Nairobi, capital do Quênia, na África. Faz a mesma coisa. Algum momento depois, ele sai de lá e vai para Tóquio. Irmãos, você acha que é fácil ou é difícil resistir a isso? Hein? Não, seja sincero. Nós estamos esperando Jesus voltar. Estamos em 2019. Já passou quase 7.000 anos de pecado. Estamos com 2.000 e poucos anos após cruz. E aí? Se você não tiver argumentos, não tiver preparo bíblico, não tiver uma comunhão com Deus, você cai, irmãos. E vou dizer o seguinte: olha o que eu vou dizer para o irmão, para a igreja, baseado no Espírito e Profecia, Grande Conflito, últimos capítulos. Se você fizer isso aqui, ó, adorou. Só isso. Mesmo que depois você se arrependa. Mas se você fizer isso aqui, ó, adorou. Se você fizer isso aqui, ó, meu Deus, adorou. Se você disser isso aqui, ó, ele de fato veio, está se referindo a Jesus, ele de fato veio, você está reconhecendo que aquela figura é Jesus, adorou, caiu. Veja como é tão sutil. Então, se você não estiver preparada, você roda. Não falei para os irmãos que o objetivo dele é enganar os eleitos? A volta de Jesus será geral, mas a volta do diabo, ela será local e não será simultânea, porque ele não é onipresente. Ele deixa um colega dele, um demônio ali disfarçado, enganando o restante daquela população, e vai para outro lugar com muita rapidez, mas não onipresente. É uma coisa impressionante. Outro ponto: quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele não vai tocar a superfície, vai? Nós seremos arrebatados, mas o diabo estará na superfície do planeta, pisando aqui. Outro ponto, vamos correr um pouquinho. Jesus trará os sinais da crucifixão. Onde estão os sinais? Nas mãos, nos pés, no lado. Jesus foi ferido em 7 pontos específicos: nas mãos, nos pés, no lado, na fronte e nas costas.
O diabo aparecerá com um lindo sapatinho chinês brilhante, cheio de pedras e safira, não sei o que, para esconder que ele não tem o sinal nos pés. Ele abençoa você com a mão fechada, porque ele não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, ele tem que mostrar o sinal aqui, ele não tem. Satanás não terá esses sinais. Ele fala bonito, é majestoso, olhos bonitos, cabelos lindos, roupa brilhante, cintilante, muita luz, muita glória. Outro ponto importante, ele reúne o povo e diz: meus filhos, eu realmente criei, santifiquei e ordenei a guarda do sábado. Mas após milênios e milênios de guarda, percebendo que era difícil para vocês, eu agora estou inclinado a dizer a vocês que o mais importante é comemorar a vida através da minha ressurreição. E o dia para isso é o domingo. Portanto, podem esquecer o sétimo dia. Você acha que é possível? Em igreja, é possível? É possível esquecer o sábado? Jesus pode se contradizer? Ele vai falar contra o sábado, mudando para o domingo. Outro ponto importante, quando Jesus voltar, haverá ressurreição dos justos, sim ou não? Multidões vão ressuscitar, saindo das sepulturas, onde houver alguém dormindo o sono da morte, mas creu em Jesus, vai levantar da sepultura. Mas o diabo não pode dar vida, então nenhuma sepultura será aberta na sua volta, ninguém ressuscitará. Ele maquiará gente que já morreu. Espíritos que hoje enganam as pessoas aparecerão, mas eles não poderão ser abraçados porque não têm forma corpórea. Tentarão enganar as pessoas dizendo que vieram do além, mas não serão ressuscitados. É impressionante, irmãos. Você veja que cena, e isso acontece em centenas e centenas e centenas de lugares, quase ao mesmo tempo no mundo inteiro. É um engano terrível, terrível. Na volta de Satanás não haverá nenhuma ressurreição. Outro ponto, quando o diabo falsificar a volta de Jesus, o Senhor Jesus já terá ratificado o seu concerto com sua igreja. Você sabe como é que esse concerto vai ser ratificado? É assim, a voz do Senhor vai falar ao seu povo para toda a humanidade. Nós vamos ouvi-lo e ele vai dizer o dia e a hora da sua volta. Talvez algumas horas antes do seu retorno, ou alguns dias, ou algumas semanas, mas próximo. Mas para as pessoas perdidas, a voz de Deus será como um trovão que não pode ser entendido. Um barulho que não pode ser analisado, que não pode ser compreendido. E nesta comunicação, o Senhor faz aparecer a tábua dos mandamentos e o quarto mandamento brilhando mais forte. E o seu concerto conosco é outra vez ratificado. Aleluia. Outro ponto importante. No segundo advento, o Senhor arrebatará os salvos. Certo ou errado? Errado? No segundo advento, o Senhor arrebatará os salvos. É verdade? Isso é mentira? É verdade, irmãos. Quando ele voltar, ele vai chamar as pessoas que estão dormindo no pó da terra. Despertai, despertai, vós os que dormis no pó da terra. A voz do Criador atravessa a sepultura e dá vida àquilo que uma vez foi uma pessoa que esteve ali. 1 ano morto, 100 anos, 500 anos, 2000 anos, 5000 anos. Levanta! Haverá a ressurreição dos justos, e todos nós que estivermos vivos seremos transformados. Esses dois grupos são unidos, e agora seremos teletransportados. Uma expressão bíblica para arrebatar, uma expressão moderna para arrebatados. Nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares, mas na volta do diabo não haverá nenhum arrebatamento. Ele abençoa, ele conversa, ele sorri, ele joga uma série de frases, ele anula a Bíblia, quebra o mandamento, anula o sábado, diz que ama
enaltece o domingo, dia da família, dia da ressurreição, e diz que todos aqueles que estão fazendo o contrário ao que ele está dizendo, precisam parar de viver, ou seja, devem morrer. Mas as pessoas estarão tão cegas que não perceberão o discurso dele. E é um ponto importante, irmãos. Aquilo que eu falei para vocês é verdade. Se você estiver vendo, se você for até lá, primeiro passo na queda. Se você adorá-lo, segundo passo na queda. Se você disser, é ele, terceiro passo na queda. Se você disser, mas não é possível, tão logo, eu imaginei que era para depois, mas é agora. Quarto passo na queda. E se você disser assim, meu Deus, caiu. Está vendo como é muito sutil isso? Como é muito assim, a divisória entre o certo e o errado é muito difícil de descobrir. No advento de Satanás, ele vai curar pessoas, diz a palavra de Deus por meio do grande conflito, mas não vai torná-las perfeitas. Cura, mas ela não fica perfeita. Então ele não cura, ele maqueia. Sabe o que é maquiar? Tem uma ruguinha aqui, você passa um... Bom, eu vou usar uma expressão antiga, as senhoras me perdoem. Passa um pó de arroz, assim que fala. Nem sei se tem isso mais. Hoje tem tantos recursos para maquiar, né? Tanto homens como mulheres, mas ela passa alguma coisa ali e aquilo fica maquiado. O diabo não pode curar nada. O diabo não pode curar nada, porque curar é um ato de dar vida, e ele não pode criar nada. O diabo não cura, o diabo maqueia. Detalhe, detalhe, presta atenção. O diabo só pode curar quando aquela doença foi posta por ele. Vamos lá, repetindo, postulados importantes. Somente quem pode curar é o doador da vida. Quem dá vida pode curar, porque a cura é a restauração da vida. Agora, o diabo não tem a vida em si mesmo, então ele não pode curar. Ele não pode curar, o que ele faz? Ele maqueia, ele tapeia, ele engana, ele disfarça. A pessoa parece curada agora, dali um ano ela morre de novo. Ela morre pelo mesmo problema. Agora, ele pode curar numa segunda situação se a doença foi ele quem colocou. Aí ele já está programando usar aquela pessoa para enganar outras pessoas. Ele coloca a doença porque dali a um ano aquela pessoa é dele. Dali a um ano ele vai usar aquela pessoa em determinada reunião, em determinado momento, diante de um milagreiro, diante de um curandeiro, diante de um suposto realizador de milagres, ele cura aquilo que ele colocou antes. É algo impressionante, irmãos. Muito bem, vamos terminando. Na aparição do diabo, as pessoas que acreditarem e forem enganadas, não serão levadas para lugar algum, ficarão no mesmo lugar, não haverá arrebatamento. E finalmente, irmãos, vamos ver se nós conseguimos aqui. As características gloriosas de Jesus quando ele voltar em seu segundo advento verdadeiro. Vamos ver algumas características. Primeiro, seus olhos serão como olhos, como chamas de fogo. Não é que serão fogo, parecerão chamas de fogo. Tal é a glória do resplendor do nosso Salvador. Segundo, isso está em Apocalipse, no manto do seu lindo traje real, no seu manto e na sua perna, estará escrito a seguinte expressão: Rei dos Reis. Amém. Terceiro, outra característica gloriosa da volta de Jesus: suas vestes estarão com algumas manchas de sangue. Elas estarão salpicadas de sangue, mostrando que um dia ele derramou seu sangue por nós e também mostrando que um dia servos dele morreram por causa da fé. E quarto, haverá uma espada saindo da sua boca em algum momento. É a espada do juízo. São características do Apocalipse para a volta de Jesus. O diabo vai voltar em brilho, em luz, em glória, o vestuário belíssimo, irmãos. Mas nunca terá essas características. Por quê? Deus não permitirá que Satanás faça uma imitação perfeita.
Primeiro, porque ele não tem tal capacidade. Em segundo lugar, Deus não permitirá a imitação será quase perfeita, mas não será perfeita. Portanto, aqui estão alguns acontecimentos em escala mundial no segundo advento. E Satanás não vai produzir esses eventos. Veja lá, um terremoto em escala mundial, grandes cidades do mundo desmoronarão, ilhas serão submersas, cidades portuárias serão submersas, muitas e muitas, montanhas e cordilheiras destruídas, uma saraivada com pedras pesando 40 quilos vai cair sobre muitas regiões e extensões da terra. O diabo não vai fazer nada dessas coisas. Meus amados, senhoras e senhores, irmãos e amigos, entendamos nós de que é preciso estarmos fixados na palavra de Deus, alicerçados nessas verdades para que nós não caiamos. A maneira de você e eu não cairmos no dia em que houver este engano da falsa volta de Jesus é não cairmos nos pequenos enganos agora. Cito: alguém da nossa igreja está doente, já foi aos médicos, toma remédios, não está curando, não está sarando. De repente um vizinho fala para ele: olha, vai a determinada igreja X, ali existe um pastor, um sacerdote, um ancião, alguém está fazendo curas milagrosas. Ele coloca a mão e a pessoa sai curada. E essa pessoa não aguenta mais de dor, não tem mais como se livrar da sua doença, está realmente com um problema grave. E sabe o que ela faz? Ela vai até lá. Isso é um pequeno engano. Outra coisa, você está com a sua TV ligada num sábado à noite, ou no domingo, ou qualquer hora, qualquer dia que você estiver descansando em casa. De repente, a propaganda traz a informação de um filme que vai passar dali a 5 minutos, um filme que fala sobre o sobrenatural, ou o espiritismo. E você fica e assiste. Pequeno engano, você não resistiu a ele. Está me entendendo? Os pequenos enganos que nós possamos cair hoje, nos enfraquecerão para o engano maior. Então hoje você precisa resistir a esses pequenos enganos. Agora, irmãos, vamos à caixinha. Lembra dela? Lembra dela? Muito bem. Henrique é um rapaz, um adventista do sétimo dia, francês. Muito saudável, muito educado, muito inteligente, trabalhador, responsável, correto, honesto, bom membro de igreja, frequentava uma de nossas igrejas na França. Henrique tinha uma prática esportiva muito saudável, ele gostava de escalar montanhas, ele era alpinista. Um dia, Henrique, dizendo para os seus amigos, inclusive jovens da igreja e outros da cidade onde ele morava: olha, eu vou subir aquele monte lá, e eu vou subir aquele monte ao mais alto, e dessa vez eu vou conseguir, me preparei meses. Na data certa, os seus amigos o acompanham na base da montanha, ele leva todos os equipamentos, leva sua mochila, uma roupa pesada, tudo bem, muito bem preparado. Henrique era um jovem assim, muito saudável, muito corajoso, sabe? É tipo desbravador mesmo. Tem clube aqui, não tem? Tem um clube aqui? Tá, desbravador mesmo. E Henrique vai para lá. Despede dos amigos, dá um tal, daqui a pouco, daqui a algumas horas eu vou voltar. A minha proposta é subir em tantas horas e voltar em tantas horas. Ele começou a subida. Começou a subir. Passou meia hora, passou 1h30, 2 horas. Já estava bem alto. Quando ele estava chegando próximo ao topo da montanha, percebeu que começou a mudar o tempo. Mas ele já estava muito perto. Era uma conquista. Ele queria escalar aquela montanha já há muito tempo, né? Então, Henri, na verdade, eu estou traduzindo o nome dele, né? Deve ser Henrique. Henrique chegou até o cimo, o topo da montanha. Ele subiu aquela montanha de quase 2.500 metros de altura, não é? Não parece muito, mas vai subir aquilo no frio, na neve, no gelo, no vento,
não é? No ar rarefeito, é muito difícil. Ele chegou no topo da montanha e ele ficou impressionado. Puxa, mas eu achei que esse topo da montanha era maior, mas era um platô, talvez um pouco maior do que a extensão desta igreja, e ele estava ali. Descansou um pouco, olhou a vista, dava para ver as nuvens, estava muito alto e muito frio. Bem, agora eu tenho que me preparar para voltar. E começou a pensar em alguma coisa que ele pudesse levar de lá para trazer como prova de que ele esteve no ponto mais alto daquela montanha. Enquanto ele procurava uma pedra, qualquer coisa, não é? Enquanto ele procurava, algo estranho começou a acontecer. O tempo começou a virar lá em cima. De repente, o clima, a temperatura desceu bruscamente, despencou. Começou a ventar. Junto com o vento veio a neve. E aquele vento, aquela neve terrível, e o clima desceu terrivelmente. Desceu assim, coisa de 30, 40 graus de uma vez. Ora, se ele estava lá embaixo numa temperatura amena, 40 graus abaixo daquela temperatura amena, ele está a menos zero, muitas vezes menos zero. O que acontece quando a água entra no estado de 0 graus? O que acontece? Ela passa do estado líquido para o estado sólido. A mesma coisa, quando ela chega nos 38, 39, 40, 45, 50, 60, passa do líquido para o gasoso. É uma atitude normal para as variações de temperatura. Mas a temperatura lá caiu demais. E Henrique foi pego de surpresa. E ele pensou, eu tenho que voltar rapidamente, eu tenho que descer, porque senão vai apagar a trilha, eu não vou conseguir descobrir a trilha, vai ficar muito escorregadio, e começa a escurecer, não é? E sabe o que ele fez? Juntou suas coisas, não sei se ele pegou alguma pedrinha para levar de lembrança, quando ele começou a querer sair do cume da montanha, percebeu que a sua perna não funcionava mais. Como assim não funcionava mais? Endureceu. A circulação sanguínea paralisou com aquela temperatura baixíssima. De repente, congelou uma das pernas, congelou a outra, ele não podia andar mais. Congelou ali uma parte do seu corpo e ele ficou desesperado. Como é que eu vou sair daqui? Pensando. E no desespero, ele não conseguia nem orar. Foi então quando o Henrique pensou em fazer algo assim inusitado. Ele se agachou que fala, ele se acomodou no chão gelado, em cima daquela neve, e a tempestade, e a neve, e o frio, e caindo a temperatura, caindo, não é? Ele pensou assim, eu vou morrer, daqui a alguns minutos eu vou morrer congelado, vai ser essa a minha situação. E ele se colocou ali, e abriu seu casaco daquele jeito lá, e tirou do bolso, não é? Tirou do bolso, eu preciso tirar algumas coisas aqui, eu preciso fazer alguma coisa para me aquecer. Tirou do bolso um talão de cheques. O que adianta ter talão de cheque quando você está morrendo? Tirou do bolso algumas notas de dinheiro que ele tinha lá. Devia ser o franco francês. Bom, agora não é mais o franco, porque tudo é moeda única, né? Tirou o euro. Tirou o euro do bolso, é papel. O que adianta dinheiro agora? Eu estou morrendo. Tirou cheque, tirou papel, tirou alguns documentos pessoais, tirou a fotografia da namorada. Oh, meu bem, me perdoe, mas agora você também é papel para mim. Colocou tudo ali e agora ele tirou do bolso uma caixinha de fósforos. Lembra dela que eu mostrei para você? Está aqui. Tirou aquela caixinha de fósforos, fez a oração mais curta da sua vida. Ele não pediu, Senhor, abençoa a minha igreja. Senhor, abençoa o pastor. Senhor, abençoa a minha família. Me ajuda no meu emprego. Me ajuda a pagar minhas coisas. Nada disso. Senhor, faça com que isso aqui funcione. Quando ele abriu, com muita dificuldade ali no meio do casaco dele, quando ele abriu aqui dentro, para seu desprazer, só tinha um palito. Um palitinho só. Caixinha que devia ter 40, 50 palitinhos, só tinha um. Então, a vida dele estava por um palito. Um. Irmãos, isso é um fato verídico, aconteceu na década de 80. Realmente esse rapaz é desbravador, muito corajoso, muito destemido. Passou por essa experiência, isso foi noticiado.
mas tinha um palitinho de fósforo. E aí? Eu pergunto para você, ao fazer uma análise da sua vida, uma retrospectiva, diante de tudo que nós vimos aqui, será que em algumas situações a sua vida já não esteve por um palito? Hein? É a conta do banco que não fecha, é o boleto da faculdade que eu não consigo pagar, é o carro que eu não consigo pagar, é a comida que eu não consigo trazer para casa, é o filho que está nas drogas, é a mulher que está planejando se divorciar de mim, é o marido que está me traindo, é a igreja que tudo dá errado, ninguém me compreende lá, eu estou numa profunda depressão, não sei como é que eu vou sair disso aqui, eu acho que eu vou morrer, melhor seria morrer. Você já não teve em algumas situações cuja sua expectativa era uma única solução? Igualzinho o Henrique. Ali, acotovelado, acocoracado, se acocorocado, né, que fala, debaixo ali, ele tinha talão de cheque, tinha dinheiro, tinha alguns documentos, tinha a fotografia da namorada, tudo ali, era papel. Ele agora fez uma segunda oração. Senhor, que o palito funcione. Você acha que essa oração seria válida? Ele não pediu, Senhor, na tua volta eu quero estar preparado. Na tua volta eu quero estar entre os salvos. Na tua volta eu quero... Não. Senhor, que o palito funcione. Era o que ele precisava. Então ele orou. Vai que o meu aqui não funciona, né? E acendeu. Colocou fogo naquele monte de papel que para ele era importante antes. E agora, dinheiro, documentos, cartas, talão de cheque, compromissos e tantas outras coisas que nós consideramos importantes na vida, nada tem valor. Porque, irmãos, para nascer nós levamos 9 meses, para morrer a gente morre em menos de 30 segundos. É ou não é? Ele colocou fogo, aqueles papeizinhos debaixo do seu peito, fizeram um pequeno fogareiro ali, um pequeno fogo, aqueceu exatamente ali o seu tórax, seu coração teve uma sobrevida, funcionou melhor, bateu melhor. Enquanto esse processo acontecia, Deus não só atendeu a oração dele, fazendo com que o palito semicongelado funcionasse, acendesse, como também afastou a tempestade. Durante alguns poucos minutos em que aquilo ali queimou, foi o suficiente para que Deus soprasse aquela tempestade dali. E esse rapaz desceu e testemunhou depois da experiência que tinha tido. Irmãos, como é que está a sua vida com Deus? Você está já há tantos anos na igreja, não é? Como está a sua vida com Deus? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua caminhada? Como está a solidez das suas crenças? Se um dia chegasse alguém de uma outra denominação, muito bem preparado na Bíblia, puxasse a Bíblia, olha, irmã, você é uma pessoa muito querida, muito inteligente, é uma filha de Deus, mas eu sinto muito que você está enganada. Eu vou provar para você que o domingo é o dia de guarda. Você sabe que o sábado é o dia de guarda, você sabe, mas não sabe mostrar para ele. E ele prova por A mais B, ele não tem muitas provas. Aliás, não tem prova nenhuma, mas ele é convincente, você fica balançada. Mas vamos supor que chegasse alguém e fosse conversar com este irmão aqui, e não tratasse dessa questão doutrinária simples. Ele fosse dizer o seguinte, olha, o seguinte, a igreja adventista do sétimo dia não é mais a igreja de Deus, eu também era adventista, agora eu sou adventista remanescente, eu sou perfeccionista, daqueles que creem na carne santa. E vou provar para você que a gente entra num estágio de carne santa. Quer aprender comigo? Se você não estiver bem alicerçado, você cai, você roda. Como está o seu preparo, irmãos? Como está o seu preparo? Chega um irmão da reforma e diz para você que se você comer carne vermelha, você não vai para o céu. Como é que você prova para ele que isso não é ponto de salvação? Chega um irmão da promessa e fala para você, da adventista da promessa, e fala para você que se você não receber o Espírito Santo e falar em línguas estranhas, você não vai para o céu. E aí? E prova para você do jeito, daquela forma. Mas se você não tiver o preparo, como fica?
Nesta noite eu faço a seguinte pergunta para o irmão: o que você precisa mudar em sua vida para estar atento aos avisos que Jesus está te dando da brevidade da volta dele? O que você precisa fazer? Se você acha que tem mais alguma coisa para fazer, eu quero orar por você. Levante-se, por favor. Muito bem. Você se levantou, é sinal de que você está dizendo para Deus que tem alguma coisa a mais que você precisa melhorar para se preparar para a volta dele. Eu creio que essa sua atitude foi sincera. Então nós vamos orar agora, por favor. Maravilhoso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. É pelo teu poder, é pela tua misericórdia e graça manifestos na cruz do Calvário, desenvolvidos plenamente no Santíssimo do Santuário, e é pela tua promessa tão profunda e poderosa que nos alimenta, promessa essa que fala da sua volta, que nós estamos agora aqui nos entregando ao Senhor, para que o Senhor continue a fazer a tua obra em nossa vida e nos prepare para o encontro contigo. Senhor, reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, reconhecemos que a nossa fé é tão pequena, nosso preparo é tão mesquinho, tão ruim. Nós somos negligentes, preguiçosos espirituais, nós temos tantas coisas que colocamos em primeiro lugar. Pedimos que tenha de nós misericórdia e nos perdoe, Senhor. Mas agora, ajuda-nos a ter um preparo diário, para que estas situações de engano futuro não nos enganem e nós possamos estar preparados para o dia da tua volta. Toma posse desta igreja, derrama teu Santo Espírito sobre esta igreja, abençoa este rebanho, abençoa estes irmãos e irmãs, abençoa o pastor desta igreja, abençoa a obra missionária desta igreja, abençoa os departamentos desta igreja, abençoe os líderes desta igreja, abençoe aqueles irmãozinhos que não podem vir sempre à igreja, aqueles que estão doentes, aqueles que estão velhinhos, aqueles que passam por lutas. Abençoa, Senhor, a tua igreja do Jardim dos Ipês. Torna esta igreja cada vez mais uma igreja forte para a tua honra e tua glória. Pedimos em teu nome e no Espírito Santo agradecemos. Amém. Muito obrigado, agradecemos a todos a paciência, a gentileza, esperamos que tenham uma semana abençoada. Estarei à porta para cumprimentar.